E hoje, ao redor da fogueira, nós vamos falar um pouco, viajar, digamos assim, filosoficamente algumas coisas, sem muita aprofundamento, porque vocês podem depois ler mais sobre isso e refletir mais sobre isso, né? Sobre essas questões que a gente vai falar. Mas uma das primeiras coisas é uma afirmativa de que o homem é um ser simbólico, né? É o símbolo, que é a produção de símbolos e a construção de símbolos que é a grande natureza do homem, digamos assim, é o grande diferencial entre ele e os demais animais. Eu poderia dizer, não, é a cultura, é a linguagem, é ciência, a produção. Tudo isso está dentro da possibilidade do imaginário humano. E essa afirmação não é minha, é do Carnot, que é um filósofo francês no começo do século passado, né? Em que ele fala isso. Foi a capacidade humana de imaginar, né, que o fez produzir mitos, produzir religiões, produzir ciência e principalmente a linguagem, né? Então, mas é esse imaginário que o faz transcender deste mundo real, ou que poderíamos chamar de mundo real, porque não é que existe um outro mundo. Neste mundo, o imaginário ele consegue transcender, criar outras realidades dentro desta realidade. Então, o imaginário é que nos possibilita a criação dos mitos, a criação da linguagem em si e, consequentemente, dos mitos, porque o mito ele é fundante de todas as culturas, né? Cada cultura tem seus mitos, né? Nós temos os nossos mitos indígenas, nós temos os nossos mitos americanos, nós temos os nossos mitos europeus, mitos asiáticos, mitos africanos, né? Todos eles, o mais impressionante, né? Aí o Jung é quem vai falar um pouco isso, que todos eles, dentro do inconsciente coletivo, eles produzem arquétipos que têm as suas semelhanças, né? Independente da cultura, né? Porque eles são fundantes. E é sobre isso, né? Sobre o mito, que eu vou hoje contar uma das histórias de um dos mitos que eu acho que tem muito a ver com a contação de história. Por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês essa história ao redor da fogueira. E é o mito do cuidado, porque a arte de contar a história tem a ver com o cuidado, tem a ver com cuidar dos outros, cuidar da gente mesmo, né? Contar uma história a possibilidade, por isso que a gente usa contar a história para ninar, né? Para fazer as crianças dormirem, para entreter, para curar, porque a história tem a ver com o cuidado também. E o mito que eu irei contar é este, o mito do cuidado, que tem a ver com o surgimento do humanos, né? É um mito grego. Há muitos mitos da criação humana. Tem lindas histórias dos nossos povos indígenas, que são maravilhosas, que em outra oportunidade eu contarei. Eu vou contar. Contam os antigos, no tempo e ainda que os deuses andavam pela terra e que ainda não existia a raça humana,
Cuidado estava andando sobre Gaia, passeando sobre Gaia, quando, passando em um lugar que era bastante pantanoso, ele resolveu pegar um pouco de Gaia. Ele pegou um pedaço de lama e foi moldando e fazendo gente, pegou mais. E ele brincando com aquela lama, aquele barro, ele foi construindo um ser. Ele construiu um ser, mas era um ser sem vida. Inanimado, feito de barro, feito das vísceras de Gaia. Então ele lembrou-se que seria interessante se aquele ser tivesse vida, mas ele não tinha como fazer isso. Ele sabia fazer da lama. Então ele chamou, olhou para os céus e invocou Júpiter e pediu que Júpiter viesse e soprasse vida naquele ser. Júpiter veio e imediatamente soprou vida nas narinas daquele ser, e aí o ser adquiriu vida. Ah, que coisa mais maravilhosa era aquilo. Então, cuidado, ficou encantado. Mas agora que aquele ser tinha vida, o que fazer com ele? Como dar um nome para ele? A quem ele de fato pertenceria? Ou quem cuidaria dele? E ele disse, bom, tem que dar um nome. Júpiter disse, como era todo poderoso, um dos deuses importantes do Olimpo, disse, não, pode deixar que eu dou o nome, e a mim ele pertence, já que eu soprei vida nele. Nesse momento, Gaia disse, não, alto lá, espera um momento, esse ser foi construído com as minhas vísceras, com o meu barro, com o meu humus, a mim ele pertence e devo ser eu que devo nomeá-lo, dar um nome, batizá-lo, né? A polêmica estava criada. Porque com cuidado, disse, não, mas foi eu que fiz, uai. Ele não era mineiro, mas ele falou isso. Uai, fui eu que fiz. Eu preciso dar um nome para ele. E vou dar um nome. Não, ele criou aquela polêmica, que eram todos deuses, né? Então vamos chamar o seguinte. Vamos invocar Saturno, que é o deus, na realidade Saturno é um titã, né? Que foi antes de Júpiter até, veio e era o senhor do tempo. Ele vai remir essa confusão e ele vai dizer a quem pertence esse ser e quem deve nomeá-lo. Saturno veio do seu tempo infinito, né? E chegou e disse, bom, vamos resolver essa questão. Ora, esse ser foi feito de quem? Ah, fui eu que ofereci o barro era meu, das minhas entranhas, falou Gaia, terra. Aí Júpiter disse, mas fui eu com todo o meu poder que soprei vida nele, senão não teria vida, seria só um objeto de barro. Mas cuidado, mas fui eu que criei, gente. Eu fui lá, trabalhei, preparei, fiz tudo bonitinho. Olha, primeira mulher, né, uma Luzia, não tinha nome. Fui eu que criei. Aí Saturno pensou, refletiu, disse, é o seguinte. A primeira coisa é que ele não poderá ser eterno como os deuses. Ele vai ter finitude. Aí todo mundo
realmente, como era todo mundo ali preocupado, mas um Deus, ia ser uma confusão, né? Não, é verdade, né? Ok, tudo bem. Ele vai morrer. Um dia ele morre. Então ele tem tempo, porque Saturno é o senhor do tempo. Ele vai ter um tempo de existência. E, enquanto ele viver, durante o seu tempo de vida, ele pertencerá a cuidado. Cuidado é quem vai ser a pessoa, o ser, o Deus que o iluminará na sua existência. Portanto, ele vai ser um ser de cuidado. Quando ele morrer, quando a sua existência acabar, parte dele, vai voltar para a Terra, porque a Terra pertence. Vai voltar para Gaia, porque a Gaia pertence. Das vísceras de Gaia foi feito. E o espírito que foi soprado nas suas narinas deverá de volta subir aos céus para Júpiter e voltará para Júpiter. Todo mundo já concordou, é verdade? Tá ótimo, assim, esse é o acordo, tá feito. Mas qual o nome? E Saturno disse, o nome dele darei eu. Como ele veio do humus, da lama, do humus da terra, ele passará a se chamar Humanus, que vem do humus. Então esse ser, que é Luísa, isso aqui que está feita, passará a se chamar humano. E ela gerará outras e outras e outras gerações. Olha que maravilha! Que coisa maravilhosa! Desse mito, é um mito bonito, eu acho um dos mitos mais bonitos da mitologia grega, a gente tira algumas lições, alguns aprendizados, né? Uma tem a ver com o próprio título, com o próprio criador, que é o cuidado. Esse fato de que quando a gente, seres humanos, fomos criados pelo cuidado, ficamos seres voltados para o cuidado. Somos seres, primeiro, finitos, o tempo é nosso marcador da nossa existência. Nós temos um tempo finito e temos que realizar a nossa obra nesse tempo, né? A outra coisa é que a gente está voltado para o cuidado o tempo inteiro, o nosso autocuidado, o cuidado dos outros, o cuidado da vida, o cuidado das coisas, o cuidado da própria Gaia, o cuidado do próprio planeta, o cuidado dos outros seres. Somos nós os seres encarregados do cuidado. Não podemos esquecer disso. Essa é a natureza do humano, o cuidado. A história, a contação de história, entra nesse mito, né? Como esse imaginário onde a história é um modo de cuidar, né? De compartilhar. Então, hoje a gente encerra aqui. No mito grego, foi Saturno que nos nomeou, nos deu um nome e também a nossa mortalidade, a nossa finitude, para que com esta finitude nós pudéssemos construir a nossa obra, nos tornarmos contadores de histórias.